As crônicas, segunda crônica, capítulo de número 34. Se você não achar aí o segundo livro dos reis, está lá em segunda crônicas, capítulo de número 34. Amém? Todos encontraram? Vamos ler o texto sagrado. E alguém ainda folheando? Segundo livro dos reis está depois de 2 Samuel. Diz assim o texto: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jedida, a filha de Adaías de Moscata. E ele fez aquilo que era reto à vista, em algumas traduções, aos olhos do Senhor. E andou em todos os seus caminhos de seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Pode tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando aquele que vive e que reina para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, permita-me fazer uma breve introdução para nós entendermos o contexto histórico, cultural da época em que Josias assume o trono da nação de Israel. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo de número 12, o versículo de número 1, que Deus chama um homem chamado Abraão. Sobre a família de Abraão, Deus constitui uma nação. Essa nação então desce ao Egito, e lá eles peregrinam por aproximadamente 400 anos. A história vai dizer que neste período a nação de Israel então desce ao Egito. Deus então levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo, para conduzir o povo rumo à terra que Deus havia lhe prometido. A Bíblia vai dizer então que este homem chamado Moisés agora começa a peregrinar com a nação de Israel. A nação de Israel peregrina por aproximadamente 40 anos. Moisés morre e o seu funeral dura aproximadamente um mês. A história vai dizer então agora que Deus chama a Josué, um jovem, para levar o povo à terra que Deus havia lhe prometido. Josué então tem 2 missões. Primeiro, uma, conduzir o povo à terra que Deus havia lhe prometido, e a segunda, conquistar a terra que Deus havia de dar à nação de Israel. A história vai dizer então que Josué morre e surge 2 períodos. Período da teocracia e período da monarquia. Período esse dos juízes que perdurou por aproximadamente 380 anos, que terminou com o último juiz, que foi um jovem chamado Samuel. Samuel foi rei, foi profeta e também foi sacerdote para a nação de Israel. Haja visto que a nação estava vivendo em decadência, que a nação estava vivendo no pecado, a nação estava passando por um momento de frieza espiritual. A história vai dizer que Hofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, estava saqueando as coisas do templo para benefício próprio. Eli já estava velho, já estava cego. A visão naquele tempo era escassa e a palavra de Deus não era mais Deus. E Samuel então levanta de novo a adoração ao Deus de Israel. Aleluia. A história vai dizer que quando Samuel está perto de morrer, Deus manda que ele vai à casa de Jessé e unge um rei. Agora então Samuel desce à casa de Jessé e unge a Davi. Todos conhecem a história, todos passaram ali os filhos de Jessé, e Deus ungiu a Davi. Davi não assume o trono da nação de Israel. Aproximadamente então 30 anos mais tarde que Davi vai assumir o trono. Mas neste período a nação estava ainda passando por um período de grande apostasia, de grande degradação moral e espiritual. Pois então agora o povo está clamando para que Deus desse a eles um rei. Deus então permite que Saul assume o trono da nação de Israel.
A história vai dizer que Saul começou mal, continuou mal e terminou mal. O reinado de Saul durou aproximadamente 40 anos. 2 desses anos apenas Deus estava com Saul. Saul terminou mal e a arca estava repatriada em terra estranha. Agora, mais tarde, após 30 anos do reinado, Davi então assume a nação de Israel e vai em busca de trazer de novo a adoração para a terra de Israel. Todos conhecem a história, a arca estava na casa de Abinadab. Pois então Davi agora vai buscar a arca que estava distante da terra de Israel. A arca então passa por um período, a qual Uzai e Aiô ali toca naquela arca e morre. E a arca vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom Geteu. E quando a arca está na casa de Obed-Edom, toda a sua casa prospera, toda a sua casa vem a ser uma casa abençoada. Pois então agora Saul morre, Davi morre, seu filho Salomão assume o trono de Israel. Os estudiosos vão dizer que o reinado de Davi foi tão próspero, tão grande, que ele aniquilou todos os seus inimigos. Não havia na terra de Israel mais nenhum inimigo contra o reinado de Davi. É por isso que o reinado de Salomão, seu filho, foi um reino próspero, foi um reino que cresceu, foi um reino que avançou, foi um reino que prosperou. Deus. Salomão então agora, 40 anos aproximadamente, ele está no reino de Israel e no trono do governo de Israel. A história vai dizer que quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o trono. Seu filho foi tão ruim, foi tão mau, que ao invés de ouvir conselho dos mais velhos, dos mais sábios, ele ouviu o conselho do jovem e trouxe de novo uma degradação moral para a nação de Israel. E agora é nesse contexto que Deus então agora envia uma sentença de que Deus ia usar uma nação ímpia para aniquilar, para varrer, para destruir a nação de Israel. É neste período que Ageu vai profetizar. É neste período que Amós vai profetizar. É neste período que Abacuque vai profetizar. Deus. E é neste período que Isaías é morto. E depois de Isaías, então agora Ezequias assume o trono de Israel. Depois que Ezequias morre, seu filho Manassés assume o trono de novo. E a nação de Israel começa de novo a uma decadência espiritual. A nação de Israel começa de novo a voltar à idolatria. A nação de Israel começa de novo agora a fazer tudo aquilo que entristece ao Senhor. Deus. Quando o rei da glória está governando, toda a nação sofre. A Bíblia vai dizer que Manassés começou a reinar com 12 anos e reinou por 55 anos e fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. A nação de Israel estava sofrendo. Manassés derramou tanto sangue que foi de um lado ou outro a Jerusalém. Os estudiosos chegam a dizer que não havia sequer um espaço de terra, Deus. não haja lugar que Manassés derramou tanto sangue na nação de Israel. Manassés também edificou um altar a Moloque, aonde o seu próprio filho foi sacrificado ao deus Moloque. Quando Manassés morre, Amon assume o seu trono. O reinado de Amon foi tão ruim que com 2 anos os seus agentes, os seus oficiais tiram ele à força do trono. E agora a nação de Israel mais uma vez está sem um rei, sem um governo, sem um líder para conduzir a nação de Israel. É neste período, é neste contexto histórico, é neste contexto turbulento que Deus levanta um moço, uma criança, um menino chamado Josias, com 8 anos de idade, para iniciar-se uma grande restauração da nação de Israel. Aleluia, Deus. E é Josias então agora que está no Senado. E é Josias agora que está no trono da nação de Israel.
E eu separei aqui alguns pontos que vão marcar esta juventude, que Deus quer usar uma juventude nesta geração. Da glória. Começando por Josias, que começou a reinar com 8 anos. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: para Deus não tem idade, para Deus não tem tamanho, para Deus não tem hierarquia. Verdade, Deus. Aleluia. Para Deus não tem título ministerial. Glória. Porque Deus chama todos aqueles quanto estiver com o coração disposto a fazer. Aleluia. Glória a Deus. Quantos acreditam que Deus está Eita glória, aleluia, meu Deus, forte, aleluia, para assumir um poder dentro do ministério. A glória. Josias então é um jovem que faz a diferença. Com 8 anos de idade assume o trono de Israel. A história vai dizer que com 16 anos Josias então começa a orar, a jejuar, a buscar ao Deus Todo-Poderoso. Com 22 anos, Josias começa uma restauração espiritual no reino de Israel. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite que não importa a sua idade. Eu quero dizer para você nesta noite que não importa a sua posição. Eu quero dizer para você nesta noite que não importa de que família você é. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem um plano na tua vida, que Deus tem um propósito na tua vida, e Ele quer te usar nesta geração, quer te usar nesta geração que está caminhando em meio ao pecado, em meio à treva, em meio a uma vida degradante na nação que nós estamos vivendo. Deus conta com você, Deus conta com esta juventude, Deus conta com essa igreja. Haja visto que nós estamos passando é um esfriamento espiritual. A nação brasileira e todas as nações estão vivendo um período como este período que Josias estava inserido, de degradação moral, de degradação espiritual, de desordem. E agora então Deus levanta esta criança, este moço, e Deus quer levantar você para fazer a diferença. Aleluia. Você se desperta da glória e entenda o que Deus tem para você. Eu creio. Deus está levantando uma geração que vai fazer a diferença. E eu creio nessa geração que vai fazer a diferença. Josias tinha todos os motivos para seguir o exemplo de seu pai Amon, para seguir o exemplo de seu avô Manassés, mas não. Ele no teu coração intenta a fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Da glória. Uma coisa que me chama a atenção, que ele tinha grandes motivos, mas ele não aceitou entristecer o Deus de Israel. Da glória. Pois então agora ele começa a buscar o Deus de Israel e trazer para a nação um tempo de renovo, um tempo de refrigério, um tempo de amadurecimento espiritual, um tempo onde o sacerdote poderia mais agora exercer o sacerdócio, um tempo onde agora os profetas poderiam profetizar, um tempo a qual Deus queria que a nação de Israel estivesse vivendo. Aleluia. E é neste tempo que Deus levanta você. Glória. E é neste tempo que Deus nos levanta para falar sobre esta geração. Ponto de número 2. Josias é um jovem que busca a restauração espiritual. A nação não adorava mais a Deus. A nação havia se afastado do Senhor. Os ídolos eram tanto que tinha ídolos até dentro do templo. O pecado era tanto que a própria nação de Israel ouviu o conselho de Manassés e se afastou do Senhor. E agora Neemias está querendo de novo restaurar a nação e trazer uma restauração espiritual. Da glória, aleluia, Deus. Nós precisamos de uma restauração. É verdade. Nós precisamos rever a nossa vida espiritual. Haja visto que muitas mensagens é pregada e nós estamos sentados no banco,
fomos apenas telespectadores, ouvindo e recebendo da parte de Deus, mas não entendemos que nós fazemos parte de um verdadeiro remanescente que vai trazer uma restauração espiritual. Aleluia. Deus está levantando Josias aqui nesta noite. Deus está levantando jovens, homens e mulheres aqui nesta noite para trazer uma restauração. Aleluia, meu Deus, eu creio, Pai. Para trazer uma restauração para esta nação. Aleluia. Para trazer uma Eita restauração glória. para esta cidade. Para trazer uma restauração a uma geração Verdade, que está meu caindo. Deus, Para aleluia. trazer uma restauração a uma geração que está caminhando em Eita meio glória. Aleluia. Eita glória. Deus está trazendo agora uma Ai, anda lá verdadeira pra geração frente, que vai anda lá pra trazer frente. uma restauração espiritual. Sei, Pai. É tempo de nós restaurarmos Eita as glória. vidas. É tempo de nós colocarmos a nossa vida no altar do Senhor. Aleluia. Não é momento de nós vir à igreja e ficar com disco e disco. Não é tempo de nós trazermos uma vida de qualquer maneira. Verdade. É o tempo de nós deixarmos o individualismo do lado, o idealismo do lado. É tempo que Deus quer restaurar esta nação. Aleluia. A história vai dizer que Josias então começa agora a trazer uma restauração. E uma coisa interessante, por onde Josias começa, é pelo templo de Israel. Josias então investiu na reconstrução do templo. A história vai dizer que ele manda Ilquias, o sumo sacerdote, ir até o profeta Mesulão e levar o dinheiro para que a construção pudesse iniciar. A história diz então que ele chamou alguns homens de valores, homens fiéis, porque Deus conta com pessoas fiéis. Aleluia. Deus também conta com corajosos, Da assim glória. como contou com Neemias na reconstrução É verdade, do Deus. de Jerusalém. A história vai dizer que Eita Tobias glória. e Sanbalate não queria que a construção continuasse, mas Neemias não contou nada a ninguém, apenas orou a Deus e deu continuidade na obra que Deus havia lhe ordenado. A história vai dizer que Neemias, na reconstrução, ele apenas confiou a um homem fiel que estava lhe ajudando na reconstrução dos muros. De um lado estava a pá e do outro estava a espada, mas a construção do muro de Jerusalém teve seguimento. Josias agora então manda que Ilquias leve o dinheiro para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha aí, Deus. Para a reconstrução, ou melhor dizendo, do templo. A história vai dizer que as paredes dos muros estavam fendidas. Quando fala de muros fendidos, fala de uma vida de pecado, fala de uma vida com brecha. Nós precisamos primeiro, antes de restaurar o templo, restaurar a nossa vida espiritual. Verdade, Fechar Deus. as brechas, Aleluia. fechar tudo aquilo que o inimigo pode entrar Glória. e destruir as nossas casas, nossas famílias e até a nossa vida espiritual. Verdade, Deus. A preocupação de Josias era com as fendas, pois agora então se inicia esta grande construção. O texto vai nos dizer que agora tinha dinheiro, que agora tinha os trabalhadores, e agora então começa-se a reconstrução daquilo que estava caído. Já não havia mais altares a ídolos, e a construção estava em seguimento. A história vai nos dizer que no momento que os construtores estavam edificando esta casa, um livro é encontrado. Um livro é encontrado dentro da casa que estava destruída. A casa era a casa de Deus. Quando nós olhamos para esta passagem, quando nós analisamos esta passagem, nós conseguimos imaginar a degradação moral, a degradação espiritual, o momento, o cenário que a nação de Israel estava vivendo. O cenário era tão triste, tão caótico, que o próprio Deus havia falado que Ele ia limpar a nação de Israel
como um homem estivesse limpando pratos e virando de um lado ao outro. A degradação era tão grande que Deus então queria aniquilar e dispersar a nação de um lado ao outro. É Deus. E no momento Aleluia. que está edificando o templo, reconstruindo o templo, a Bíblia diz que eles encontram um livro. O que é interessante em dizer que o livro que estava perdido não estava perdido no átrio do templo. O livro não estava perdido no lugar de oferecer sacrifício. O livro não estava perdido perto da bacia de bronze. Não. Olha O aí. livro não estava perdido aonde o sacerdote oferecia sacrifício. Não. O livro não estava perdido aonde ficavam os candelabros de ouro. Não. O livro estava perdido dentro do templo, no lugar santíssimo. Porque a Bíblia vai dizer que no lugar santíssimo ficava a arca de Deus. A arca de Deus ficava dentro dela, o maná que floresceu no deserto. E também na arca de Deus ficava a vara de Arão que floresceu. O livro estava perdido. O livro era a palavra de Deus, os 10 mandamentos que estava no decálogo. O livro simboliza o próprio Deus. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. É Deus. E o Verbo Aleluia. era Eita, Deus. glória, aleluia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus é a própria palavra. Aleluia. É por isso que quando nós lemos a Bíblia É Sagrada, verdade, Deus. Deus está falando conosco. Eita Por glória. isso que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, é o Deus que está falando por intermédio Verdade, dos seus Deus. servos. O livro estava perdido dentro da casa do Senhor. Haja visto que nós estamos vivendo uma época em que a Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado, está perdido dentro do templo. Nós vivemos numa geração que gosta muito de pregação, de avivamento. Nós vivemos numa geração que gosta muito de movimento. Nós vivemos numa geração que gosta muito de histórias da Bíblia Sagrada. Mas nós não vivemos uma geração que gosta de mergulhar na palavra de Deus. Verdade, Deus. Nós vivemos numa geração A glória. onde não estão mais pregando a palavra genuína. Nós vivemos numa geração onde a palavra de Deus não tem mais primazia dentro dos cultos. Nós vivemos numa geração onde a palavra de Deus não é mais prioridade. Nós vivemos numa geração como se estivesse vivendo uma degradação espiritual. É Deus. Da glória. O livro estava perdido dentro do templo. Mas Deus levanta um homem, um jovem, uma criança, Aleluia, Deus. para trazer Da glória. restauração para a nação de Ai, anda lá para Israel. subir de globo, anda lá para sé. Da glória. Aleluia. Deus está levantando uma juventude que vai impactar Oh, esta aleluia, nação. meu Deus. Deus está levantando uma geração de pregadores. Deus está levantando uma geração Oh, de profetas aleluia, que não aleluia. profetizava, mas que vai voltar a profetizar. Deus está Ai, anda levantando lá para nesta subir cidade de uma geração globo, de anda lá jovens para profetas. sé. Deus está levantando uma geração nesta cidade, jovens cheios de Oh, Espírito aleluia, Santo de meu Deus. Deus está levantando Eu creio, uma igreja Pai. com autoridade do Espírito Da Santo. glória. Deus está levantando uma Aleluia. geração que prega a palavra com ousadia. É verdade, meu Deus. Deus está levantando uma geração Glória. que é fiel à tua palavra. Aleluia. Da glória. Deus conta com você, Deus Oh, conta comigo. aleluia. E quando eu orava nesta tarde, o Espírito Santo ministrava no meu coração que Deus ia levantar uma geração de profeta nesta cidade. E Deus ia levantar uma geração de pregadores
nesta cidade. Aleluia! Rodeio, mas A que pregavam glória! a palavra genuína. Que Deus estaria levantando uma geração que profetiza, uma geração que ora e o milagre acontece. Eu creio, Pai. Da glória. Não deixe que nós venhamos encontrar Aleluia! o livro da lei dentro da casa do Senhor. Verdade, não, Deus. O livro da lei precisa estar no nosso coração. Da glória. É por isso que Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Verdade, Deus. Aleluia. Da glória. Nós ouvimos mensagem, saímos do mesmo jeito, voltamos para casa do mesmo jeito. Irmãos, nesse ponto de vista, nós entendemos que o livro ainda está perdido. Verdade, Deus. Não há uma restauração espiritual, não há um avivamento. Sabe o que é um avivamento? Mudança de vida em todos os sentidos. É, Deus. É um retorno à vida em todos os sentidos. Ou seja, quando nós temos uma restauração, quando nós temos um avivamento, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos o nosso caráter, nós passamos de mal para o bem. Verdade, Deus. Aleluia. A nação estava perdida, não tinha mais profeta, não tinha mais sacerdote, não tinha mais ninguém que profetizava. Os profetas foram calados. Josias, ele promove uma restauração no reino de Israel. Aleluia, Deus. Ele coloca no teu coração: os profetas que não profetizavam glória. agora vai voltar a profetizar. Aqueles que não falavam mais em profecia vai voltar a falar. Aquele que não orava Aleluia, mais, Deus. Deus realizava milagre, agora vai voltar a orar. Aleluia. O livro estava perdido. Josias acreditava nessa geração que estava levantando. Deus também acredita nesta geração. Aleluia, Deus. Não só Deus só acredita nesta geração, como Ele deixou na sua palavra. Na terceira epístola de João, Ele diz: jovens, sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. É verdade, meu Deus. E tendes vencido o maligno. Jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e vocês não vão vencer. Não é o que a palavra diz. Ele diz: e tendes vencido o maligno. Da glória. Uma geração forte é uma geração que anda, que carrega a palavra de Deus. Uma geração forte é uma Aleluia, geração meu que Deus. diz Davi: Da lâmpada glória. para os meus pés é a tua palavra, e luz para o teu caminho. Sabe qual foi a geração de Josias? A geração de Josias levantou Abacuque, levantou Daniel, levantou Sadraque, Mesaque e Abednego. A história vai dizer que dos 12 profetas, tanto maiores quanto menores, 10 desses profetas profetizaram dentro do reino de Judá. Através da vida desse homem, Deus levantou todos esses profetas para profetizar no reino de Verdade, Judá. Deus. Para o reino do norte, Deus levantou Jonas e Miqueias, os únicos dois que profetizou para o reino do norte, cuja capital era Samaria. Deus quer levantar uma geração de profetas. Aleluia, meu Deus. Deus está levantando uma geração Pai. de profetas que não só Aleluia. profetiza, mas quando profetiza, Candala Deus placete, assina candala. embaixo. Aleluia. Eu vou te glorificar, irmãos. Eita glória. Eu vou te glorificar. Deus não só está levantando uma geração de profetas, É verdade, mas meu quando Deus. profetiza, Aleluia. Deus assina embaixo. A glória. Aleluia, Deus. Deus assina embaixo. Candala pra xandara. Lembra de uma menina que estava lá na casa de Naamã? Veio nesse contexto. É, Deus. A menina tinha todos os
motivos, assim como Josias, como Daniel, Verdade, Deus. para não aceitar a ser escravo, mas ela era diferente. A palavra não estava perdida, a palavra Da glória. estava onde? No teu coração. Assim como Daniel falou, não vou me contaminar com as iguarias, com o manjar do rei. Um jovem que tem a palavra de Deus, ele não se contamina com o mundo lá fora. Um jovem que tem a palavra de Deus como primazia, não se contamina na faculdade. Um jovem que tem a palavra de Deus não se contamina diante das amizades. Um jovem que tem a palavra de Deus não se Deus. contamina lá no Da trabalho. glória. Um jovem que tem a palavra de Deus não se contamina com conversas alheias. Um jovem que tem a palavra de Deus, ele pensa nas coisas de Deus. Um jovem que tem a palavra de Deus, ele pensa nas coisas do alto. Anda lá pra Um jovem que Xandarai. tem a palavra de Deus, ele busca as coisas do alto. Verdade, Um meu jovem que Deus, tem a palavra de Deus, aleluia. ele busca fazer É aquilo glória. que é da vontade de Deus. Aleluia, meu Deus. Uma igreja que tem a palavra Oh, de Deus, aleluia! ela busca direcionamento do Espírito A glória! Santo para realizar Eu a tua creio, obra. Pai. Eita glória. Aleluia. Ai, andarabrasto me de glovo, andarabraceve, andarabrachandarai. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus está Eita, glória! uma igreja verdadeira. É os últimos tempos Oh, da igreja aleluia! de Nazaré. Deus vai levantar o remanescente. E eu sou profeta Creio, de Deus, Pai. eu vou profetizar que Deus vai começar pela juventude. Aleluia. Eu sou profeta de Deus e Deus vai restaurar uma juventude que vai trazer uma renovação espiritual para a igreja. Oh, aleluia, meu Deus. A glória. Oh, aleluia. Josias, já estou caminhando para o final. Um jovem que priorizava a palavra de Deus. Quando Josias encontra com o sacerdote Ilquias, a história vai dizer que Ilquias conta para Josias que no meio dos escombros, no meio das ruínas, ele encontra um livro. Pois então agora Ilquias, o sumo sacerdote, traz o livro diante do rei Josias. E o rei Josias pede para que ele leia o que estava escrito no livro. A história vai dizer que quando o sumo sacerdote leu o livro, Josias rasgou as suas vestes É Deus. como sinal de arrependimento, como sinal de lamento, Glória. como sinal de quebrantamento É verdade, por Deus. aquilo que estava escrito no livro que o sacerdote havia encontrado. A história vai dizer que Josias não se arrependeu apenas por eles, mas ele ordenou que a nação de Israel voltasse ao Deus Todo-Poderoso. É Deus. Josias então rasga as suas vestes, como sinal de profundo lamento, como sinal de tristeza por causa do livro que estava perdido, como sinal do que estava inserido dentro daquele livro que era a profecia contra a nação de Israel. Pois então ele, como a tua palavra tinha primazia, Josias manda consultar uma mulher chamada Hulda, a profetisa. Lembra que eu falei no início que os profetas não profetizavam mais? Que os profetas não tinham mais palavra? Pois agora, lá no Reino do Norte, tinha uma mulher chamada Hulda. E Josias manda consultar a profetisa. Quando a profetisa vai falar com Deus acerca do que estava inserido no livro, ela traz uma destruição, uma sentença para a nação de Israel. É Deus. Esta sentença é a mesma que Abacuque
vai dizer no capítulo 1: até quando, Senhor? Gritarei eu violência e tu não me escutas? É esta profecia que Abacuque, É verdade, ele meu sente Deus, o peso da aleluia. sentença. E ele Glória. clama e indaga a Deus. Canta lá pra A nação de Israel estava sentenciada por Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando um jovem, quando uma nação se volta ao Deus Todo-Poderoso, com jejum, com pranto, com lamento, Verdade, com meu Deus, quebrantamento, aleluia. Deus pode até cumprir aquilo que Ele havia falado, mas Ele não permite E que canta lá os pra teus subir filhos de novo, passem lá pra por chutar aí a essa lava sentença. Oh, aleluia! A glória! Deus não permitiu que Josias e aquela geração passasse por aquela sentença. Verdade, Deus. Jovem, permaneça firme. Igreja, Aleluia! permaneça firme. A palavra precisa ainda ser primazia na tua vida. O Espírito Santo ainda precisa ser o agente transformador. Eita glória! O próprio Senhor Jesus precisa Santa ainda lá ser pra Xandarai. o ponto central da mensagem cristocêntrica. A palavra de Deus, ela não pode mais ficar perdida dentro dos templos. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada na íntegra. E o mais, quando ela for pregada na íntegra, nós precisamos nos arrependermos. Nós precisamos nos voltarmos a Deus. É, Deus. Nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos chorar. Nós precisamos voltar ao Todo-Poderoso. Aleluia! A glória! Glórias a Deus. Aleluia, meu Deus! Fique de pé, por gentileza. Depois que Josias trouxe uma renovação espiritual para a nação de Israel, ele então agora faz uma aliança. E Deus te trouxe aqui nesta noite, não somente jovem, porque Deus também chama as pessoas mais velhas. Ah, mas eu não tenho mais idade para executar a obra do Senhor. Moisés também pensava desta maneira. Deus enviou seu sogro Jetro, mais velho do que ele, para lhe ajudar, para lhe auxiliar na grande obra Deus. de Deus. Josias então faz uma aliança com Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para iniciar o ano de 2025 Aleluia, com uma Deus. aliança, com uma renovação espiritual. E eu não quero que você faça aliança comigo, com o pastor Valdecir, com esta igreja. Verdade. Não. A aliança é com a palavra de Deus. A aliança é com o Deus que responsabiliza por esta palavra. Verdade, Deus. Se você ouviu esta mensagem nesta noite e quer fazer uma aliança com Deus, eu convido você a vir aqui à frente, que Deus também quer reatar esta aliança com você. Quantos ouviram esta palavra e querem fazer uma aliança com o Senhor? A história vai dizer que Josias reuniu todo o povo e fez uma aliança com o Senhor. O jovem sozinho não consegue executar uma obra grandiosa. Verdade. O jovem precisa do conselho dos mais velhos, precisa da oração dos mais velhos, precisa do apoio dos mais velhos. O jovem sozinho não consegue realizar um grande avivamento, sabe por quê? Porque ele conta com as orações dos mais velhos, ele conta com a oração da igreja. Nós não conseguimos realizar nada sozinho, porque nós precisamos uns dos outros. Verdade, Deus. É tempo de renovar a aliança. É tempo de Deus fazer uma aliança com esta igreja. É tempo Aleluia. de Deus mudar o cenário desta igreja. Convido aqui uma jovem para estar louvando. Eu quero, com a permissão do pastor, estar somente orando para a igreja. Passei do horário ali já 3 minutos, não gostaria de ter passado. O pastor sabe que não é muito da minha índole, mas eu quero convidar o jovem aqui à frente. Eu quero convidar você que quer fazer uma aliança com